Na noite de hoje, nós temos mais uma vez a alegria de receber nossa irmã Ana Valesca, lá do Grupo Espírita Porta da Esperança, em Imbituba. É sempre uma alegria. E hoje ela vai explanar para a gente transformando a dor em caminho. Que a espiritualidade te ilumine em todo momento. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Agradecer a acolhida tão carinhosa. Que nós sintamos todos abençoados e acolhidos nessa casa de luz, amor e caridade. Nós vamos começar hoje contando a história da Dona Marcela. A Dona Marcela foi colocada dentro de um táxi sem saber o seu destino. E, depois de muito rodar, o taxista lhe disse: "Aqui é o seu novo lar, Dona Marcela", e levando-a a um asilo, a uma casa de idosos. E ela disse: "Como assim? E a minha filha, onde está?" "Não, a sua filha vai lhe telefonar mais tarde." E ela, meio sem saber o que fazer, desceu do carro, ele entregou os seus pertences e ela foi então recebida por uma simpática enfermeira de bata azul chamada Nicoleta. E só que ela, assim, muito surpresa, a dona Nicoleta disse assim para ela: "Vamos até o seu quarto, eu vou lhe apresentar a sua companheira de quarto e aqui você vai ser feliz." "Como assim o meu quarto? Eu tenho uma casa, eu tenho um jardim, eu tenho flores. A senhora terá flores aqui também." E levou-a para o seu quarto. Chegando no quarto, ela descobriu que a sua companheira era uma senhora que quase não falava. Estava dormindo, e com o passar dos dias ela foi percebendo que ali a maioria das pessoas estavam esperando algo que nunca vinha, todos muito calados, tristes e muito silenciosos. Mas ela não era muito de ficar quieta, ela não era de se acomodar, e ela, em seguida, em poucos dias, ela chegou para a enfermeira Nicoleta e disse assim: "Eu quero uma pá. Eu quero uma pá e quero um lugar para fazer um jardim." E a enfermeira, gostando muito dela, lhe deu a pá, lhe deu o lugar. E aí ela começou. Ela plantou flores, ela plantou hortelã, calêndulas, manjericão e foi dando vida àquele jardim. E num desses dias, a sua companheira de quarto, que nunca, mas nunca mesmo falava, disse para ela: "Isso está me cheirando a infância." E ela: "Não só a infância, isso cheira a infância e a Deus. E nós vamos transformar aqui na nossa primavera. Se nós não temos o que esperar, vamos esperar florescer." E assim ela foi trazendo as pessoas a plantarem, a mexerem com a terra, a transformarem aquele ambiente num lar. Depois disso, ela teve uma outra ideia e pediu para Nicoleta: "Será que você conseguiria arrumar para nós fios, tecidos e algum lugar para que nós pudéssemos costurar?" "Sim, vamos arrumar." Em pouco tempo, a sala de jantar virou uma sala de muita história. O nome da atividade que ela colocou foi Histórias e Costuras. E ali elas costuravam, elas contavam histórias. Uma tinha costurado para artistas, traziam vida, né? E ela dizia: "Viram? Ainda estamos vivas. Temos mãos, temos coração. Só faltava vontade. Se nós não contarmos as nossas histórias morrerão conosco. E assim não, elas trarão vida para cada um de nós." E assim a primavera verdadeira chegou. O lar estava diferente. Tinha flores por toda parte, paredes pintadas, risos, histórias, rostos sorridentes. E na porta um poema de Dona Marcela que dizia: "Não importa onde é a tua casa,
Importa ter alguém que te escute e um pedaço de céu onde possas dizer obrigado. Aí, num certo domingo, num carro elegante, parou em frente ao portão e dele saiu uma jovem, linda, elegante, a filha de Dona Marcela, que encontrou-a no jardim regando flores. Mamãe, vim te levar para casa. E ela, para casa, minha filha? Eu estou em casa. Mamãe, me perdoa, eu achei que eu estava fazendo o melhor pela senhora. Você fez o que sabia, minha filha, mas veja, essas pessoas não têm mais ninguém. Se eu for embora, quem vai regar as flores para ela? E a filha, mas você não é obrigada a cuidar delas, mamãe. O amor não é obrigação, Irina, é presente. Então a filha dela olhou para os lados e encontrou flores, paz e sorrisos. É bonito aqui, mamãe. É o mais bonito, é que eu achava que a vida tinha acabado e ela só estava começando. E desde então, a filha dela, todo final de semana vinha, trazia flores, trazia presentes, trazia comida. E com o tempo, Dona Marcela foi convidada a ser coordenadora de atividades. E ela, como assim? Eu tenho 73 anos. Mas a senhora é a alma desse lugar. E ela aceitou o cargo. E assim, ela se tornou a Dona Marcela, a mulher que trazia esperanças. Ela escrevia poemas, preparava chá de hortelã, organizava noites de canções. E perguntavam a ela, de onde vem tanta força? E a resposta sempre era, das lágrimas que eu decidi não chorar, transformei-as em sorrisos. 3 anos depois, o Lar Santa Ana não era mais um lugar de solidão, mas de vida. E os jornais escreveram, os idosos que renasceram graças a uma mulher simples. Ela então recebeu uma homenagem da prefeitura e ao subir ao palco disse apenas, obrigada, o maior prêmio é saber que ainda temos um propósito. A felicidade não vai embora com a juventude. Vai embora quando deixamos de amar. Numa certa manhã, Marcela partiu serenamente enquanto dormia. E na mesinha de cabeceira um bilhete. Não chorem. Fui apenas regar as flores do outro lado. Cuidem um dos outros. O amor nunca se aposenta. Porque às vezes, gente, a gente não consegue mudar o mundo. Mas a gente pode regar uma flor, regar um coração e mudar o nosso ambiente, mudar aonde a gente vive, o nosso lar, seja ele onde for. E às vezes encontrar um propósito onde quer que nós estejamos, nos dá a certeza da vida, de estarmos vivos, de termos esperança. Então todos os dias nós temos 2 opções. Ao acordar nós podemos reclamar do nosso destino, ou nós podemos decidir mudar o nosso destino, fazer novas escolhas, construir novos caminhos. Quantas vezes, eu acho que isso acontece com todo mundo, a gente passa por períodos dizendo, eu gostaria de ajudar mais, mas eu não tenho onde. Eu gostaria de ter um trabalho voluntário, mas eu não tenho oportunidade. Só que isso é uma maneira da gente até se sabotar. Porque, na verdade, existem inúmeros lugares onde a gente pode ser útil, dentro ou fora das nossas casas, né? Só que o que acontece? Normalmente, as pessoas que já fazem um trabalho voluntário é que são convidadas para outros. Mas sempre tem uma busca muito grande por pessoas que estejam dispostas a ajudar, a se envolver, a participar. Só que essa pessoa tem que dar o primeiro passo. Tem que pedir, tem oportunidade, tem uma vaga, precisam de ajuda, como eu posso ser útil? E com isso, tornando-se útil, a solidão vai embora. As pessoas tendem a se colocar, muitas vezes a gente tende a se fechar no nosso mundinho e reclamar da solidão. E tem tanta gente querendo o nosso olhar, querendo o nosso abraço, querendo o nosso sorriso.
No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 13, o homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Então nós temos ainda uma visão da vida muito estreita, muito restrita, muito material. Nós esquecemos que aquele período de sofrimento é apenas um lapso de tempo diante de toda a eternidade, diante de toda uma vida infinita, espiritual que nós temos pela frente. Ora, aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual apanha, num golpe de vista, a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a curteza e reconhece que esse penoso momento terá presto passado. Então, nesse tempo de sofrimento que é inevitável, todos nós os temos, como eu posso viver? Nós sabemos que os lutos precisam ser vividos. Nós sabemos que todos nós temos os nossos resgates, que todos nós temos as nossas dificuldades, né? E nós podemos perecer com elas, ou nós podemos encontrar beleza em cada um desses momentos, né? Porque nós percebemos que nesses momentos de dor, nós descobrimos grandes amigos. Se nós prestarmos atenção, nós descobrimos a mão de Deus nos auxiliando, nos abençoando. Nós percebemos o quanto nós somos mais fortes do que nós imaginávamos ser. Então, esta é a beleza que nós podemos encontrar nos momentos de dor, né? Muitos dos amigos que nós encontramos nos momentos difíceis se tornam, no passar da nossa vida, os amigos que vão desfrutar conosco também as alegrias, né? Muitas das coisas que nós aprendemos a duras penas se tornam instrumentos para o nosso crescimento depois de nós sairmos do deserto. A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima, e longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. A isso nós damos o nome de esperança. E a esperança é companheira da fé. Ela invariavelmente anda acompanhada da fé. É por acreditar que Jesus está no leme, que nós estamos seguros, né? Que aquilo que foi colocado nas nossas vidas é sim para crescimento e aprendizado. Contrariamente, para aquele que apenas vê a vida corpórea, interminável lhe parece essa dor, e a dor o oprime com todo o seu peso. Por isso que nós dizemos, que nós aprendemos que o Espiritismo é o grande consolador, porque ele nos dá a certeza de que tudo passa, mas o aprendizado que nós temos durante as situações de dor, durante os nossos desertos, esses ficam no nosso espírito. E por mais que em novas reencarnações, com o véu do esquecimento, nós não nos lembremos do fato, o aprendizado ficou. O degrauzinho, aquele que nós subimos, foi atingido, foi alcançado. Daquela maneira de considerar a vida, resulta ser diminuída a importância das coisas deste mundo e sentir-se compelido o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com a sua posição, sem invejar as dos outros, a receber atenuada a impressão dos reveses e das decepções que experimente. Daí tira ele uma calma e uma resignação, tão úteis à saúde do corpo quanto à saúde da alma. Ao passo que, com a inveja, o ciúme, a ambição, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias da sua curta existência. Então nós podemos com isso concluir que a crença materialista, ela nos leva a nos sentirmos muito mais vítimas, porque nós não temos a noção do todo.
Então, nesse capítulo e na emocionante história da Dona Marcela, que eu tive que ler várias vezes antes para não me emocionar aqui na hora, porque eu sou dessas, né? Nós podemos perceber que resignação é completamente diferente de passividade. Resignação não é aceitar tudo calado, nem assumir a postura de vítima. É compreender a prova sem revolta, percebendo que cada revés e tem uma oportunidade de crescimento. Então nós não podemos confundir resignação com conformismo, acomodação, autopiedade, porque na verdade o vitimismo paralisa, enquanto que a resignação esclarecida nos fortalece. Ela nos faz buscar novos caminhos, novos horizontes. Podemos dizer que a resignação é aceitar a realidade do momento, sem perder a esperança, a fé, a dignidade, e fazer as nossas escolhas com responsabilidade espiritual. Eu gosto muito dessas duas palavras juntas. Responsabilidade espiritual, que é nós estarmos cientes de que as nossas escolhas moldam o nosso espírito, que as nossas escolhas transformam, direcionam o nosso futuro. A dor não deve e não pode ser romantizada. Ela pode sim ser compreendida como possibilidade de crescimento interior. Por que eu digo que ela não pode ser romantizada? Porque muitos de nós crescemos, né, com aquela visão do sacro ofício. Para evoluir, precisa sofrer. E dentro do Espiritismo a gente aprende que não é bem assim. Tem sofrimentos sim que são inevitáveis, mas muitos são evitáveis quando a nossa mudança ocorre antes de ter que entrar no sofrimento. Quando nós decidimos evoluir no amor. Então, a responsabilidade espiritual, ela começa a partir do momento em que a nossa razão começa a nos indicar de que boas escolhas promovem boas consequências. Quando Jesus disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres, ele nos ensinou que nos é permitido pedir auxílio a Deus, à espiritualidade, mas que a fé nos orienta a entregar a Deus as nossas dores e nos fortalecermos nele para vencermos as nossas batalhas, sem revolta, com absoluta confiança de que ele não nos esquece nunca e que nos deu, junto com a prova, as ferramentas das quais nós vamos precisar para vencer essas provas. E essas ferramentas, elas estão à nossa disposição sempre. Só que muitas vezes a gente descobre essas ferramentas só naquele momento em que a gente fecha o olho, ora, medita e pede o auxílio. Nesse momento as ferramentas nos são indicadas, nos são entregues. Então o dia que nós pararmos de perguntar por que eu e começarmos a perguntar para quê, o que eu preciso aprender com essa situação, nós iniciaremos o nosso processo de cura, pelo menos daquela situação na qual nós estamos passando. Então a resignação, ela é aceitar, mesmo com dor, e fazer do limão uma limonada, né? A gente ouve tanto isso e aqui está o significado, né? Pegar aquilo que é ácido e transformar em algo mais doce. Fazer tudo o que nos cabe para melhorar a situação. Já por outro lado, o conformismo é nos colocarmos no papel de vítima e assumir uma reação de inatividade. Já que eu estou aqui, eu não posso fazer nada para sair. E a gente sabe que isso é comodismo, é conformismo, não é uma luta saudável. A estagnação, reclamação e invariavelmente a revolta, todos esses fatores nos fazem baixar a nossa sintonia, baixar a nossa frequência
E com isso, nós muitas vezes diminuímos o nosso contato com a espiritualidade maior e amiga. Porque nós sabemos que eles estão sempre prontos para nos auxiliar. Mas nós precisamos pedir esse auxílio. Nós precisamos nos colocar numa situação de gratidão, de fé, de oração, de auxílio, mas não no auxílio, faz tudo por mim porque eu não tenho o que fazer. Não, é naquele sentido de me auxilia, me intui, me fortalece para que a minha luta seja profícua, para que eu possa atingir os objetivos que lá no planejamento reencarnatório eu planejei. Então, na nossa atualidade, a gente percebe que existe uma venda muito grande de vidas perfeitas, né? Todo mundo que usa celular, que usa redes sociais, percebe isso. E isso é um risco muito grande, uma cilada muito grande de nós olharmos e pensarmos, poxa, todo mundo faz a viagem dos sonhos, come a melhor comida, tem os melhores amigos, tem o parceiro mais interessante, tem a vida mais interessante. E a gente não olha para aquilo de maravilhoso que a gente tem. E mais ainda, a gente não percebe que todos nós temos as nossas dificuldades. Não existe uma vida perfeita. Assim como na nossa vida não existem só dores. Todos nós temos a nossa dose de alegria, nossa dose de tristeza, mas o que eu vou escolher valorizar mais? Esse é um grande exercício que nós temos que começar a fazer. Nas horas de dores, o que isso está me trazendo de bom? Nossa, quantas pessoas que eu não tinha proximidade, confiança, demonstraram me enxergar, gostar de mim, me auxiliar, né? Quanto auxílio eu tenho tido, quanto eu estou sendo abençoada por ter boas intuições, mas eu tenho que permitir e tenho que aceitar que não existem vidas perfeitas. A minha não é, a de nenhum de vocês aqui com certeza é, mas nós podemos fazer das nossas vidas o mais pacíficas, o mais alegres com aquilo que nós temos ao nosso alcance. Então nós temos os nossos compromissos, nós temos os nossos resgates, todos nós. E muitos dos nossos aprendizados só ocorrem quando nós sentimos na pele aquilo que nós já provocamos. Por isso que existem determinadas expiações das quais nós não podemos fugir. Porque são coisas que nós realmente precisamos passar para conseguir entender aquilo que nós, de certa forma, já causamos, para que nós não voltemos a causar. E desta forma nós possamos evoluir. Então, a gente precisa sempre lembrar que o arrependimento sem a reparação não nos leva para a próxima fase. Por isso que muitas vezes nós somos colocados aqui em situação de termos que reparar. E lembrando sempre que a culpa paralisa, mas que o arrependimento nos impulsiona a uma reforma íntima. No Livro dos Espíritos, na questão 115, a questão é a seguinte: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E a resposta: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade, e nós chegaremos lá. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só suportam murmurando, e pela falta que deste modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Para mim, essa é uma das respostas mais belas do Livro dos Espíritos, sobre a resignação, porque ela nos ensina que uns
aceitam a prova com submissão e avançam, pelo menos tentando mantê-la, né? Na mensagem A Vinha, do livro Pão Nosso, Emmanuel compara cada criatura com uma videira que precisa ser podada, para que assim ela possa produzir frutos melhores. Então, as dificuldades da vida seriam como a poda. Elas são doloridas, mas elas são necessárias para que o crescimento saudável ocorra. Então, todos os nãos que a vida nos dá, eles são podas. E mais importante do que isso, os nossos filhos precisam das podas, precisam dos nãos, para que eles também se tornem espíritos melhores, adultos melhores, para que possam também fazer a parte na construção de um mundo melhor. Então, muitas vezes, nós pedimos a Deus crescimento, mas nós não aceitamos os instrumentos que Ele utiliza para nos fazer crescer. Então, uma das lições que a gente vai aprendendo com o passar do tempo é que tudo aquilo que eu peço, eu não ganho pronto, eu ganho instrumentos para desenvolver. Então, por muito tempo da minha vida eu pedi paciência, até que uma amiga minha começou a dizer: Valesca, para de pedir paciência, que cada vez que tu pede paciência, vem mais instrumentos para que tu a desenvolva. Eu disse: é verdade, vou começar a pedir sabedoria. Então, a gente tem que entender que Deus não dá pronto, Ele nos dá modos de nós desenvolvermos cada um dos atributos os quais nós viemos aqui desenvolver. Isso não significa que é inútil pedir auxílio para a espiritualidade, de maneira nenhuma, porque ela sempre está disposta a nos auxiliar, né? Mas nós temos que entender o modus operandi, que nós precisamos pedir o auxílio, colocar o nosso problema, mas tendo a gratidão de saber que a espiritualidade está ali nos auxiliando. E com essa elevação da nossa consciência, nós abrimos muito mais o canal, o espaço, para que nós possamos ser intuídos e que nós possamos receber o caminho e a resposta das quais nós precisamos. Para finalizar, vou comentar com vocês uma história que muitos já conhecem, que é a história de Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. É uma história muito linda. Jerônimo Mendonça Ribeiro, ele era um rapaz forte, alegre, ele gostava muito de esportes e ele tinha muitos planos para o futuro. E ainda jovem, ele aproximou-se da doutrina espírita em busca de respostas sobre a vida após a morte. Por volta dos 18 anos de idade, ele começou a sentir fortes dores nas articulações. E aí ele foi diagnosticado com artrite reumatoide progressiva. Foi uma doença que pouco a pouco tirou dele todos os movimentos, deixou ele completamente imobilizado. Tanto que aos 20 anos ele já estava preso a uma cama ortopédica. Com o passar do tempo ele perdeu também a visão. Mas ele era um espírito tão resignado e buscava tanto o crescimento, buscava tanto auxiliar, que ele mesmo enfrentando dores intensas, ele permaneceu ainda nessa condição por 30 anos. Só que foram 30 anos de trabalho na espiritualidade. Então ele era levado por amigos para dar palestras pelo Brasil inteiro em centros espírita. Ele dava palestra na própria cama ortopédica, deitado, falava sobre o Evangelho, com um humor fantástico, com uma resignação e uma bondade maravilhosas. Então, em vez de se lamentar, ele fazia piadas com a própria situação e ele transmitia esperança às pessoas que o procuravam. Por isso ele ficou conhecido como o gigante deitado. E certa vez perguntaram para ele o que seria felicidade. E ele respondeu: a felicidade para mim seria poder virar de lado, porque ele tinha que estar sempre naquela posição, inclusive com uma pedra, um peso sobre o peito para que ele pudesse respirar. Mesmo assim, ele nunca deixou de agradecer a Deus pelas bênçãos que possuía.
Outra frase muito conhecida por ele é: casei-me com a doutrina espírita no civil e com a dor no religioso. Ele desencarnou em 1989, deixando um exemplo de que a resignação não é cruzar os braços diante da dor, mas aceitar a prova sem revolta e transformá-la em oportunidade de amar, servir e crescer espiritualmente. Ele não escolheu a doença que teve, pelo menos não aqui na Terra, né? O planejamento reencarnatório dele já é outra história. Mas ele escolheu o que ele faria com ela. Em vez de espalhar amargura, ele espalhou consolo. Em vez de revolta, ele escolheu a fé. E assim demonstrou que o verdadeiro crescimento espiritual não consiste em evitar as provas, mas em aprender a atravessá-las com coragem, confiança e amor. Então, com isso, ele nos mostra que tem dores das quais nós não podemos fugir, mas nós podemos extrair o melhor delas, sem murmurar, sem reclamar. A gente reclama tanto, né? Hoje eu estava comentando com uma paciente lá, que se tá quente a gente reclama do calor, se tá frio a gente reclama do frio, se o dia tá mais ou menos, o dia tá xoxo, né? E ele só queria virar de lado. E nós podemos tanto, né, gente? Nós temos tão mais a agradecer do que a pedir, mas infelizmente nós ainda focamos naquilo que nos falta e não naquilo que nós temos de sobra para distribuir, para auxiliar, né? E o sofrimento, ele pode exercer em cada um tipo diferente de reação. Tem uma historinha que eu acho até que eu já contei aqui, do que o café, a água quente faz em diferentes coisas, né? Se eu colocar o ovo, ele vai endurecer. Se eu colocar a cenoura, ela vai amolecer. Mas se eu colocar o café, ele se transforma e dá um aroma e um sabor maravilhoso. Então, o que nós queremos ser, né? O que nós queremos escolher? Como que nós podemos nos transformar através das nossas provas, que se nós compararmos com a do Jerônimo, são tão pequenas, né? Senhor da vida, ao encerrarmos este momento de estudo e reflexão, elevamos a Ti os nossos pensamentos em sincera gratidão. Agradecemos pelas alegrias que renovam nossas forças, mas também pelas provas que nos ensinam a crescer e a amadurecer espiritualmente. Ajuda-nos a compreender que a resignação não é desânimo, nem acomodação, mas confiança em Tua infinita sabedoria, que saibamos aceitar com serenidade aquilo que não podemos modificar e que tenhamos coragem para transformar o que depende de nós. Fortalece-nos nos dias difíceis, para que a revolta não encontre abrigo em nossos corações. Ensina-nos a enxergar nas lutas da existência oportunidades de aprendizado, reparação e progresso. Que possamos seguir adiante com fé, lembrando que nenhuma lágrima é ignorada por Ti e que nenhum sofrimento é inútil quando vivido com amor e esperança. Ampara aqueles que enfrentam enfermidades, perdas, solidão ou aflições íntimas. Que todos possam sentir a presença consoladora dos bons espíritos, inspirando paz, coragem e renovação. E que ao retornarmos aos nossos lares, levemos conosco o propósito sincero de sermos pessoas melhores do que éramos ontem, trabalhando pelo nosso aperfeiçoamento e pelo bem daqueles que colocaste em nosso caminho. Que Tua paz permaneça conosco hoje e sempre, que assim seja. Boa noite a todos e muito obrigada pelo acolhimento.